Fala pessoal, eu sou o William Houston e para quem tem acompanhado o canal, eu tenho feito vários vídeos aí sobre o Next. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre a versão 10.0.1 que lançou ontem, se não me engano, 22 horas atrás, e trouxe várias coisas. Então tiveram várias correções, várias coisinhas que foram modificadas aí da versão 10 para essa versão. Apesar de ser uma minor change, ele já tem breaking change. Inclusive, um dos elementos já foi depreciado, que é a propriedade unsized, e agora a gente tem uma nova propriedade. Então, para quem assistiu o vídeo sobre o componente de imagem novo, eu vou falar ainda daqui a pouco sobre as mudanças que tiveram, ok? Quem não viu, dá uma assistida lá, eu vou deixar em algum lugar aí da tela, na descrição também, porque tem vários detalhes que eu mostro e explico lá e eu não vou repetir, ok? Mais uma pergunta que muita gente fez é o seguinte: William, como que você consegue ver essas atualizações tão rápido? Como que você consegue ver que está tudo sendo mudado e tudo? Bom, o que acontece é o seguinte: eu boto para assistir todas as releases. Então, se você notar, eu tô aqui no repositório, né, versão Next, e eu boto para assistir as releases da biblioteca. Então, por exemplo, do Next eu boto para assistir e outras bibliotecas que eu me interesso também. E aí, toda vez que tem uma versão, eu recebo uma notificação aqui avisando. Então, mesmo quando não é uma versão que já está em produção, por exemplo, essa 10.01, dependendo da biblioteca, eles criam essas versões Canary, Alpha, Beta, enfim, e aí eu consigo ir me guiando pelas mudanças. Então é com isso que eu consigo me atualizar tão rápido, porque toda vez eu vejo, eu recebo uma notificação, eu abro lá, dou uma olhada, vejo o que mudou. Se foi algo que me interessa, eu vejo o pull request em si que fez a mudança, e aí vejo o que aconteceu, consigo ver o código, e com isso eu também até acabo aprendendo, porque eu vejo a documentação e eu vejo como eles mudaram o código. Então eu acabo aprendendo um pouco do código também ali, do jeito que eles fazem e tudo, a parte mais interna do Next, por exemplo. Então eu aconselho vocês a fazerem esse tipo de coisa nas bibliotecas que vocês se interessam. Bota sempre para assistir os releases. Vocês têm várias formas de assistir. Se você quiser ser notificado para qualquer conversa, você pode. Eu não recomendo tanto essa opção aqui porque, por exemplo, o Next é enorme, então você iria receber milhares de notificações, aí você acabar deixando de ver com o tempo. Mas o das releases é bem legal, principalmente o do Next, eles são muito organizados, como vocês podem ver. Eles fazem todos os releases e eles informam direitinho tudo que foi mudado e tudo. Então é bem bacana de você seguir, ok? E, bom, vamos lá, vamos falar sobre as mudanças que a gente teve nessa versão aqui. Eu vou falar especificadamente das mudanças feitas no componente de imagem, ok? Então não foram tantas mudanças assim, mas já tiveram e é bem legal para a gente discutir, ok? Então eu estou aqui já na documentação do Next mesmo, eu vou deixar na descrição para vocês. E aí eles já mostram aqui o seguinte: a primeira coisa, já falando, o Unsized foi depreciado. Então, para quem viu o vídeo anterior, o Unsized era uma propriedade que a gente conseguia passar para que a gente não precisasse definir nem a altura nem a largura, e ele consequentemente já pegava e botava a imagem no tamanho máximo que poderia ali, né? Mas o problema que a gente tinha desse Unsized é que a parte de otimização, por exemplo, de lazy loading não acontecia, porque afinal de contas ele precisava jogar logo para a tela. Então a gente acabava tendo problemas de layout shift, né, que é pulando, e aí ele não era nem recomendado para ser utilizado no above the fold, que é quando a gente tem a primeira dobra da tela, né, a primeira parte, quando a gente carrega a tela sem fazer nenhum scroll. Essa é a primeira parte. E aí ele não tinha nessa otimização. Por isso eles já removeram, porque eles acharam que não fazia nem sentido ter, afinal de contas eles querem ter sempre otimizado, ok? Então esse Unsized foi depreciado, não utilizem mais. E aí o que eles botaram no lugar desse Unsized foi o Layout Fill. Ele funciona muito similar. Então você basicamente consegue definir Layout Fill e aí ele automaticamente vai entender que você não precisa definir nem a largura e nem a altura, ok? Então se você não tiver esse Layout Fill, você é obrigado a botar a largura ou a altura, ok? Na real, os dois.
você precisa definir, mas se você passar esse layout fill, ele vai entender que não precisa passar. A gente já vai ver sobre ele, vamos em ordem. Então aqui, o primeiro que ele fala é o layout fixed. Então um layout fixed, ele serve para você definir que vai ser um tamanho fixo. Então aquele tamanho não vai mudar. Se você definiu que é 700, ele vai ser 700, mesmo que sua tela seja de 320. Então ele vai fazer o que? Ele vai quebrar a responsividade. Ele não é responsivo, o tamanho vai ser sempre fixo. Vamos ver um exemplo então. Para quem não sabe, eu vou deixar essa URL então. É um projetinho que eu fiz só para mostrar esses exemplos. Inclusive eu já deixei aqui o Unsized que ele foi depreciado, mas a gente ainda pode utilizar, ok? Mas eu não recomendo, como você pode ver, ele carregou tudo logo de uma vez. Vamos ver o Fixed, então, aqui, que é o não responsivo. Se você notar, ele praticamente não mudou em relação ao outro, né? Mas se você pegar aqui e for diminuindo a sua tela, por exemplo, deixa eu botar aqui, eu vou diminuindo. Conforme a gente for diminuindo, repare que o meu back aqui, ele vai ficando bem pequenininho, porque a minha imagem vai ficar o quê? Enorme, ela é grande. E não importa o tamanho da tela, a minha imagem ficou grandona. Aqui ele nem criou o scroll lateral, mas por exemplo no celular ele iria criar esse scroll lateral. Afinal de contas, essa imagem está muito maior do que o tamanho definido. Então, deixa eu abrir aqui. Se a gente, nesse caso ali, o Fixed aqui, você basicamente define a source da imagem, a largura, a altura, e se você passar esse layout fixed, ele não vai mudar. Então ele não muda o tamanho da altura, não muda a largura, ele não muda nada. Ele continua exatamente do mesmo tamanho, consequentemente ele quebra a responsividade. Lá na nossa tela, eu estou mostrando o OBS o tempo todo. Aqui ele mostra, parece que ele está fazendo, né, a responsividade, mas na realidade é só mesmo aqui no browser que ele está fazendo isso aí, porque na realidade ele nem faz a responsividade mesmo não, ele fica enorme na tela. Por isso que até o back ali, olha só, ele ficou minúsculo, porque a tela está muito grande, né? Então ele nem está mostrando essa parte do DPI, ele ficou enorme, ok? Então essa é a primeira opção, o Fixed. Quando a gente deve usar o Fixed, então? Por que ter o Fixed se ele não é responsivo? O Fixed ele é útil para quando você tem certeza que aquela imagem vai ser sempre daquele tamanho. Pensa, por exemplo, olha só, no GitHub aqui, essa imagem aqui de avatar, se você reparar, ela é sempre do mesmo tamanho. Ela nunca vai mudar aquele tamanho ali. A não ser que eu dê um zoom, né? Se eu der um zoom, a imagem aumenta, até some ali, né? Mas ela não muda esse tamanho. Então, o que você pode fazer é definir um layout fixed para ela, afinal de contas, ela não vai mudar o tamanho e, consequentemente, você consegue uma melhor otimização ali. Ele não vai fazer várias imagens responsivas, afinal de contas, ele é fixo. Então, ele sabe que é só um tamanho. Então, tem o seu uso, o fixed sim. Muita gente acha que pode não ser útil porque não é responsivo, mas tem o seu uso. O próximo é o Intrinsic Mode. Ele já vem até aqui falando. O Intrinsic Mode é o default. Então, por padrão, a gente tem esse Intrinsic Mode. E o que ele faz? A imagem ela vai escalar então as dimensões para viewports menores. Então, por exemplo, se a gente tem uma tela menor, ela vai ficar responsiva, ela vai diminuindo, só que ela vai manter as dimensões originais para viewports maiores. Então, por exemplo, em menor ela vai diminuir e vai também mudando a dimensão para ficar, né, não ficar aquele negócio todo distorcido, feio. Mas em telas grandes ele vai distorcer, porque ele vai querer manter, né, por exemplo, digamos que eu tenha definido minha imagem wide. Então, com um monitor bem wide mesmo, ele vai continuar com aquela dimensão, por exemplo, 16:9, enfim. Para telas menores ele vai fazer o scale, vai ficar bonitinho, mas para telas maiores ele vai permanecer com aquela dimensão original e aí vai ficar bem feio. Olha só, então, por exemplo, olha só, eu vou abrir aqui o Intrinsic, reparem, a minha tela aqui maior, olha como que ficou bem feio, ela ficou, né, bem achatadona. Se você olhar outras imagens você vai conseguir notar que realmente não tá muito legal, tá bem puxada mesmo. E se eu diminuir o zoom, creio eu que vai dar para ver até mais. Olha só, olha como que ela vai ficando bem achatada mesmo. Por quê? Porque ela está tentando manter a dimensão ali 16:9, que se não me engano foi a que eu botei. Mas se a gente for diminuindo a tela, por exemplo aqui, por exemplo, ó, eu estou diminuindo,
Olha o OBS aqui atrás, olha só um Inception. Repara que a imagem aqui, olha só, no momento que eu cheguei aqui, reparem que ela não tá mais distorcendo, então ela tá ficando menor, bonitinha. Olha que o back também não tá pequeno, então ele tá responsivo. Ela tá ficando bonitinha e não tá mais se preocupando tão diretamente com a manter a dimensão. Mas repare que no momento que eu cheguei aqui, olha só, repare que nesse momento aqui eu vou começar, olha só, a alargar a imagem, olha só, eu tô alargando a imagem, tá ficando bem feio. Mas para imagens menores ela tá ficando direitinha. Então o Intrinsic Mode é para quando a gente tem, por exemplo, bem definido o tamanho do nosso wrapper da imagem, e aí a gente sabe que a imagem não vai, né, pegar esse espaço maiorzão aí. A gente vai conseguir definir um espaço definido. Para isso a gente usa o Intrinsic, que aí ele vai conseguir, né, fazer direitinho ali para a gente, ok? A outra forma que a gente tem, então, é o responsivo. O responsivo, como o nome já diz, ele é completamente responsivo. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o responsivo. Reparem que ele está grandão aqui, né? Ele não fez aquele achatadão. Se a gente olhar, por exemplo, lá no código, no responsivo, eu estou com as mesmas coisas, as mesmas dimensões, 16:9, mas no responsivo ele pega tudo da tela, mas ele continua não fazendo a escala, né? Então, ele continua deixando bonito, não, independente do tamanho da tela. Então, ó, diminuindo, aumentando, ele vai aumentar a imagem, mas ele não vai distorcer a imagem. Então, se, por exemplo, ele vai acompanhar a largura e a altura. Então, esse aqui é o modo mais fluido, né, da nossa imagem que a gente precisa, exatamente quando a gente quer realmente garantir que ela vai ser, de fato, bem fluida, ok? Então, essa é a dimensão aí mais fluida que a gente pode ter, é o responsivo. E a gente tem esse modo fill aqui. O modo fill é o modo de preenchimento, né? Fill significa preencher, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um stretch tanto da altura, da largura, quanto da altura em relação às dimensões do parent. Então, o elemento pai que vai definir a largura e a altura dele. Então, por exemplo, digamos, vamos olhar aqui, cadê o fill? No fill eu tenho aqui o layout fill, eu não preciso passar o tamanho, né? Então ele funciona como a ideia do unsized, certo? E aí o pai dele é que vai definir a largura e a altura. Então reparem, eu tenho um image wrapper aqui com uma largura e uma altura 300 e 500, ok? E aí eu vou até fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha aqui só para vocês verem. Quando a gente fizer isso, reparem só o que vai acontecer no fill. No Fill Mode, eu não estou rodando o local aqui, é verdade. Deixa eu abrir pelo local então. No local aqui, Fill Mode. Olha só, ele pegou e falou, a imagem tem que ter tal altura, tal largura, então ele botou essa largura e essa altura. E aí ele alargou para os lados e para cima, é para que a imagem ficou horrível, né? Mas ele botou ali como deve ser. E aí o que você pode fazer é estilizar essa imagem usando o elemento Object Fit, né, a propriedade Object Fit, para fazer o quê? Ou ele vai ser o cover ou o content, ou ele não vai ser nada. O nada é exatamente o que a gente viu ali, né? O none, ele basicamente não vai fazer a imagem caber. O cover e o content, eles funcionam da seguinte forma, olha só. O cover, ele vai tentar cobrir a maior área possível que ela puder, sem distorcer a imagem. Então ele cobriu aqui, olha só, a imagem, o espaço aqui para a imagem, certo? Mas não distorceu. Então se você notar, a qualidade está bem bonitinha. O content, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a imagem grande e ele vai tentar fazer a imagem caber naquele espaço. Então por mais que a imagem fique menor, ele vai conter a imagem inteira. Aqui, se você notar, ele fez um corte da imagem, certo? Pegando o que ele dava para pegar ali. Enquanto aqui ele fez um content, então ele pegou a imagem toda e fez caber naquele espaço. Mas também ele não fez nenhuma coisa para nenhum alargamento. Então a imagem não ficou feia, a imagem ficou bonitinha.
E o Object Fit Known, ele vai pegar só aquele pedaço da imagem, só aquele pedaço ali, ele não vai fazer caber nem nada. Então olha só como ele fica, ele pegou um pedaço aleatório da imagem ali, né, que se não me engano é bottom center, eu acho. E aí ele pegou isso aqui e é isso aí. Eu falei por engano, na realidade, se eu não passar nenhum object, né, se eu botar aqui, tipo, acho que posso passar, por exemplo, undefined, por exemplo, ali, e se eu não passar nada, nenhum object fit, nem nada, aí o que vai acontecer, que aí ele vai distorcer aqui, olha só, ele vai caber a imagem, toda a imagem aqui, mas ele vai distorcer para fazer caber. Então reparem a diferença, no cover ele conseguiu aqui deixar bonitinho, mas cobriu só um pedaço, não pegou tudo. No contain ele pegou tudo, mas aí ele ficou com espaços em branco aqui. No known ele só pega um pedaço da foto qualquer ali. E quando eu não passo nenhum object fit, ele tenta caber, mas aí ele distorce tudo, que é uma maravilha, ok? Então, aí no caso aqui, se você quiser não ter essa distorção, é melhor que você utilize, por exemplo, o cover ou o contain, ok? Então, essas são as opções que a gente tem aí dessa propriedade nova do layout, ok? O resto é exatamente o que a gente já tinha antes. Então, eu não vou falar sobre elas, afinal de contas a gente já falou sobre elas. E se você não tiver visto ainda, assiste o vídeo que eu vou botar aí na descrição, que aí eu expliquei também a questão dos sizes, quality, loading e etc, ok? E, óbvio, se eles tiverem atualizações, coisas novas, eu vou sempre informando para vocês aí. E, como eu falei, vocês podem botar para assistir os releases ali, assim você sempre se mantém atualizado, ok? Se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve, dá seu like, comenta aí, isso ajuda muito ao canal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.